Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para mais uma reflexão em torno de assuntos pertinentes à busca da verdade e ao autoconhecimento. Antes de mais nada, quero lhes pedir que compartilhem o nosso canal, deem o seu like para a gente continuar aqui tendo as nossas reflexões em torno de assuntos que são importantes para a nossa vivência aqui na Terra. Hoje eu vou procurar aprofundar um pouco mais a questão que envolve o bem e o mal. É um tema instigante, é um tema necessário e tem tudo a ver com aquilo que nós, seres humanos, efetivamos aqui na Terra. Infelizmente, a visão que envolve o bem e o mal sofreu ao longo do tempo uma injunção dogmática, metafísica, ontológica, advinda principalmente do fator religioso, das religiões. Porque a noção de bem e mal, sob a perspectiva ontológica, religiosa e metafísica, afirma valores absolutos e definitivos. Em curto espaço de tempo, define-se a vida de um ser por toda a eternidade, seja para o céu, seja para o inferno, o que é algo absurdamente e absolutamente anacrônico. Você não pode julgar um ser numa vida efêmera como a nossa por atos cometidos nessa vida ressoando em toda a eternidade, é por toda a eternidade. Isso não tem sentido, isso não é justo, vamos colocar desse modo. Né? Por isso não se adequar aos padrões mais alvissareiros de justiça e de ética e de compreensão lógica, é que a gente deveria colocar o sentido do bem e do mal, ou o conceito que envolve, ou os conceitos que envolvem o bem e o mal, num nível, num nicho mais ético, numa compreensão mais ética, propriamente humana. A mitologia grega, e Nietzsche resgatou isso no século XIX, tratava da visão apolínica e da visão dionisíaca, né? Do apolíneo e do dionisíaco, onde, no apolíneo, os indivíduos eram obedientes, eram amantes do belo, da boa medida, de valores proporcionais, onde os padrões se adequavam, portanto eram indivíduos submissos a padrões, vamos colocar, de comportamento, de atitude mental. Na visão dionisíaca isso não se caracteriza porque a visão dionisíaca ela se define por uma extrapolação desses valores simétricos. Na visão dionisíaca há um sentido maior de liberdade, de criatividade e de não submissão a nenhum desses aspectos que a visão apolínea defende. Eu falo isso porque para tentar compreender melhor o bem e o mal, a gente precisa revisitar a mitologia grega para entender que o bem e o mal são fatores, ou são faces, ou são lentes, que pertencem a uma mesma condição. E, portanto, valorar de forma dogmática, valorar de forma impositiva, valorar de forma absoluta o bem e o mal é descaracterizar os aspectos que envolvem uma atitude considerada boa e uma atitude considerada má. Mas vamos lá, o bem e o mal existem? Vamos responder que sim, na medida em que qualquer atitude que venha a enaltecer, a beneficiar a vida, aos seres, não excluindo ou não alijando nenhum ser. Eu estou falando aqui da perspectiva humana, ok? E também respeitando os outros seres dos outros reinos de uma maneira mais madura, mais consciente. Na medida em que a gente valora a vida acima de qualquer aspecto, isso aqui seria caracterizado como uma atitude, entre aspas, boa. O que implica dizer que a atitude má, o mal, é a oposição ao amor à vida, é o desrespeito aos seres, é o enaltecimento de um determinado indivíduo ou grupo de seres em detrimento dos demais. Isso aqui seria o mal. Isso nessa perspectiva. Então,
Isso aqui é uma forma muito aproximada de tentar definir o bem e o mal, porque não é tão simplório assim. Porém, a gente precisa ir rastreando e escaneando os fatores que engendram, que formam, que criam a noção de bem e mal. Infelizmente, as religiões nos doutrinaram a tal ponto que não permite pensar ou não permitia que as pessoas pudessem compreender uma atitude negativa de alguém e não pudessem compreender que essa pessoa pudesse se transformar. Essa pessoa pudesse ter uma outra atitude, ela pudesse se regenerar. As doutrinas religiosas, na sua visão escatológica, né, nas suas visões onde falam do pós-mortem, elas determinam que o indivíduo vai ser condenado ou vai ser absolvido de forma definitiva. E isso aqui atrasou a compreensão filosófica nossa a respeito do bem e do mal, principalmente. Isso foi muito veiculado, incentivado, promovido, patrocinado na Idade Média, com a Inquisição, de forma mais efetiva. Então, precisamos ter a noção de que vivemos numa realidade caótica, onde o bem e o mal são aspectos que não são tão facilmente definíveis. O bem é raro de atuar, o mal ele é mais prevalecente. Por quê? Porque sob essa perspectiva que eu estou aqui lhes mostrando, o mal é produto da ignorância, produto da falta de percepção dos valores mais profundos da vida, vamos assim dizer, do sentido de que o outro, por exemplo, precisa ser afirmado. E o outro aqui reside não somente no aspecto social, mas na compreensão de que a vida é um todo, independente, né? Interdependente. Né? Quando a gente observa isso, a gente compreende que o mal é muito mais definido como uma atitude do ego em si mesmo e o bem como uma atitude do ego para a vida. Mais ou menos isso. Então, vamos tentar aprofundar. O que é o bem e o que é o mal? Bem e mal são posturas, comportamentos que visam ou a beneficiar ou a promover a vida, enaltecê-la, embelezá-la, ou a deixá-la numa condição mais caótica. Mas a vida aqui que eu me refiro é a existência, né? As circunstâncias. O modo como a gente reage às circunstâncias e aos fatos é que vai definir se uma atitude nossa será boa ou se uma atitude nossa será má. Porque o bem e o mal em si mesmos, em tese, não existem. O que existe é aquele perceptor, aquele observador, gerando isso que a gente chama de bem e isso que a gente chama de mal. Mas, se nós quisermos aqui uma definição, e as definições elas são problemáticas porque elas acabam fechando o circuito de reflexão, mas às vezes a gente precisa dar definição às coisas. Mas se nós quisermos alguma definição sobre bem e mal, a gente pode afirmar que o bem é tudo aquilo que promove, respeita, amplia, inclui os fatores da existência e da vida, embelezando-a. E o mal seria tudo aquilo que desagrega, fragmenta, separa, infelicita, torna mais feia a condição existencial. São conceitos pobres e rasos, mas talvez sejam úteis ao nosso entendimento. Nessa perspectiva de análise, a visão apolínea e a visão dionisíaca, essas duas visões aqui, elas precisam ter uma síntese. Pelo menos é a forma como eu também compreendo. Porque o valor do belo, o valor simétrico, unido com a capacidade de não submetermos a padrões impositivos, a não nos tornarmos seres obedientes, isso aqui gera um grau maior de complexidade existencial e, portanto, gera uma capacidade maior de percepção
dos fatores que envolvem a existência. Então, bem e mal tem muito a ver com o modo como nós reagimos às circunstâncias e o modo como nós buscamos o esclarecimento, nos distanciando da ignorância. Esse aqui é uma outra face. Ora, se eu consigo perceber as minhas atitudes e me esclarecer diante delas, eu não vou praticar atos negativos, ou pelo menos eu vou evitar praticar atos equivocados. Eu vou ter pelo menos essa noção. E na medida que eu me satisfaço com o estado de ignorância, eu vou ser muito mais veículo de ações negativas, né? Eu vou me tornar muito mais um promotor de ações, entre aspas, nefastas, do que se eu tiver a capacidade e a vontade de desenvolver meu discernimento sobre as minhas atitudes. Isso aqui já seria o bem. Quando nós buscamos compreender os efeitos das nossas ações e saber se essas nossas ações estão prejudicando a outrem, isso aqui já é uma atitude benemérita, né? A espiritualidade, os mestres espirituais afirmam que num futuro próximo, a partir de provavelmente 2050, nós estaremos mais tendentes à atitude do bem e do belo. Pelo menos os espíritos ou as consciências que estarão mergulhando na realidade material aqui no planeta Terra, nessa cronologia que eu aqui me referi, estarão mais tendentes a praticarem o bem. Mas notem, estarão tendentes. Não implica dizer que já são o próprio exemplo do bem em si mesmos, né? Mas só o fato de espíritos no futuro estarem mais propensos a encarnarem a noção do bem e a viverem esse bem, isso já será um ponto muito mais alvissareiro, um ponto muito mais favorável ao desenvolvimento civilizacional. Então, bem e mal são faces de uma mesma moeda, não podem ser dogmatizados, não podem ser lidos apenas com a lente metafísica e ontológica. É preciso observar o bem e o mal no seu sentido ético, na sua vivência humana, porque assim a gente vai poder valorar de maneira mais consentânea, de maneira mais objetiva, o que seria esse bem e esse mal. Eu não sei se ficou claro o que eu tentei refletir aqui, mas é importante que a gente faça um aprofundamento sobre esse tema, que é um tema absolutamente central para o desenvolvimento da nossa civilização e da nossa espécie. Compreender é muito mais importante do que defender bandeiras sobre isso, sobre aquilo, sem que nós possamos agir de maneira autônoma. Quando você busca compreender algo, a autonomia do seu pensamento eclode, se evidencia. E essa compreensão gera em você a necessidade de superar valores dualistas, valores maniqueístas e valores até mesmo ilusórios. Em um outro momento a gente vai procurar aprofundar esse tema também, mas desde já agradeço aqui a atenção. Em uma outra oportunidade vamos refletir sobre mais um tema sobre a verdade, sobre o autoconhecimento, pedindo a cada um de vocês que não dogmatizem o que aqui foi dito, procurem criticar, refletir, questionar o que foi aqui falado, porque o nosso objetivo é colocar a verdade como um processo. A verdade é um processo. A verdade não pode ser assimilada do dia para a noite. Ela requer maturidade mental, intelectual e espiritual na sua assimilação. Ok? Um abraço a todos.